Agora a gente volta a falar sobre o conflito no Oriente Médio. Temos uma entrevista importante. Vamos conversar agora com Lucas de Souza Martins, professor da Temple University. Lucas, a reunião do Conselho de Segurança da ONU foi marcada pela troca de acusações ali entre embaixadores de Israel e Irã. Gostaria de ver contigo, professor, com os dois lados tão firmes, né? Cada um na sua posição. Tem espaço para diplomacia? Boa tarde. Boa tarde, Débora. Boa tarde a todos que nos acompanham aqui pela CNN Brasil. O que parece é que a diplomacia não será o caminho para viabilizar pelo menos uma paz imediata entre Israel e Irã. Até porque Israel, em primeiríssimo lugar, quer mais do que nunca ter certeza de que o Irã não avançará naquilo que Israel interpreta como uma questão de desenvolvimento de ogivas nucleares, bombas nucleares. E o Irã, por outro lado, se encontra, assim, de uma certa maneira, fragilizado, até por uma questão geopolítica e também pelos ataques que recebeu, não quer sair desse confronto, pelo menos neste momento. O que dá para dizer é que, pelo menos pelas vias diplomáticas, no curto prazo, a solução ainda não virá. Professor, o Irã, autoridades do Irã dizem que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, poderia acabar com o conflito com apenas um telefonema. O quanto de verdade tem nisso? Bem, a aliança entre Estados Unidos e Israel é muito estreita e isso já é algo que já existe há décadas e que supera qualquer questão partidária, republicanos, democratas. Realmente que o que se fala a respeito dessa interlocução é verdade, um telefonema poderia acabar com a guerra ou interromper este confronto neste momento, mas o fato que existe agora é que nenhuma das duas partes encontraram um meio termo que possa efetivar o fim desta guerra. Os Estados Unidos também encontram em Israel um objetivo comum, que é exatamente fazer com que o Irã, por exemplo, faça parte da assinatura do Tratado de Não Proliferação Nuclear, e isso não está, pelo menos, nestes diálogos, destas vias diplomáticas entre estes países. E é por isso que, por mais que exista realmente esta via de telefonemas que possam evitar uma escalada neste conflito, o fato é que, neste momento, a escalada que já se atingiu inviabiliza qualquer telefonema e qualquer ação diplomática que venha a concluir ou parar a guerra da forma como está. Professor, na sua avaliação, o que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ele disse cerca de 2 semanas para decidir se os Estados Unidos entram ou não nesse conflito. Claro, ele quer ganhar tempo até para tentar saídas diplomáticas, sabemos, mas tem uma avaliação política dele também. O que o senhor colocaria que está em jogo, tanto na política interna quanto na política externa de Donald Trump? Quais os pontos, né, o senhor numeraria? De imediato, Débora, a questão interna é bastante importante neste debate, até porque se nós fizermos uma pequena viagem no tempo e recuperarmos aquilo que Donald Trump disse durante a campanha eleitoral em 2024, e esta foi uma crítica à administração do Joe Biden, era que os Estados Unidos estavam envolvidos em conflitos, algo que na retórica do atual presidente Trump, na época candidato, isso não existia. Trump, inclusive, dizia que na sua primeira oportunidade terminaria com a guerra entre Ucrânia e Rússia em apenas um dia. Aquilo não aconteceu, a guerra continua. Mas realmente o que nós temos aqui é um embate entre a proposta de campanha do candidato Trump e a ação agora dele como presidente. E também temos uma questão histórica que é bastante relevante neste debate a respeito da entrada ou não dos Estados Unidos neste confronto, que é a questão do trauma que existiu por conta de administrações republicanas no início deste século, que levaram a consequências e guerras longas em que os Estados Unidos se engajou e também acabou perdendo militares americanos em confrontos, por exemplo, no Afeganistão, no Iraque,
com base em uma argumentação de que era um projeto de promoção de democracias. E o que nós temos hoje nestes dois países citados, o Iraque e o Afeganistão, é o aumento da influência do Estado Islâmico, a volta do Talibã ao poder, e com isso o objetivo americano não foi conquistado, por mais que o país encontre dificuldades e até baixas militares. E é por isso que este fantasma de uma administração republicana de George W. Bush ainda paira na Casa Branca e também tem relação com aquilo que Trump disse a respeito de tirar, na verdade, os Estados Unidos de qualquer fronte de guerra e não adicionar mais um, como aparentemente acontecerá. Ou seja, entrar nessa guerra seria algo muito incoerente com o discurso de Donald Trump, com o seu mandato anterior, com suas promessas de campanha, né, professor? Agora, o senhor que vive os Estados Unidos, que vive as ruas americanas e também acompanha o noticiário político, qual é hoje o engajamento da população americana nesse tema? Quer dizer, é algo que está só em cima? As pessoas estão discutindo isso no dia a dia, estão preocupadas, querem ou não querem, apoiam ou não apoiam, tanto por parte dos republicanos quanto por parte dos democratas, um engajamento maior, uma participação efetiva dos Estados Unidos nesse conflito, professor? É interessante esta pergunta, Débora, até porque o fenômeno das redes sociais e também dos noticiários, as imagens que aparecem na vida americana assustam de fato. E isso causa um debate nacional a respeito de temas de guerras não só envolvendo o Israel, o Estado de Israel, o Irã, a Rússia, a Ucrânia. Tudo isso faz parte do debate nacional, até por conta da questão das imagens, a forma facilitada como isso chega nas casas, nos celulares das pessoas. Há uma divisão entre democratas e republicanos, mas também existe dentro de um eleitorado cativo de Donald Trump uma espécie de eleitorado tão cativo que mesmo que ele acaba representando, né, através dessa possível entrada em uma guerra, traindo o seu discurso de campanha, estes apoiadores dele já elaboram uma perspectiva diferente, uma narrativa diferente, dizendo que... É interessante. Sim, sem dúvida. E a história vai dizer isso, até porque se nós analisamos aquilo que aconteceu em 2001, com o ataque às Torres Gêmeas, e como George W. Bush utilizou-se desta plataforma para unificar os americanos contra um inimigo comum, que na época era a questão do terrorismo, existe também uma construção por parte do governo também, aos poucos, e de alguns políticos um tanto mais radicais, que são apoiadores do trumpismo, de uma narrativa de proteção também do Estado americano, de proteção a Israel, que na visão americana, na visão republicana, aquilo que garante a estabilidade daquela região do globo com relação a interesses americanos. E nós sabemos, e a história diz isso, por mais que Iraque e Afeganistão representaram um malefício à política externa americana, a questão do intervencionismo, mas se nós analisarmos do ponto de vista do pequeno prazo, aquilo que aconteceu logo de imediato, a partir do 11 de setembro, e toda a mobilização da administração republicana de George W. Bush, foi que George W. Bush acabou sendo reeleito na eleição subsequente, 2004, inclusive com uma popularidade bastante significativa, sem dar chances aos democratas. E isso também é importante de se analisar, porque nós nos aproximamos, já estamos quase há pouco mais de um ano das eleições de meio de mandato nos Estados Unidos, que vão definir a nova composição do Congresso e do Senado americano. Hoje, as duas casas são compostas por maioria republicana e, por isso, uma unificação da população, tendo um inimigo em comum, pode ajudar ainda mais Donald Trump a consolidar o seu apoio no Congresso, mas também pairam estes fantasmas do longo prazo a respeito do intervencionismo americano. Professor, uma preocupação também é com as questões econômicas,
quando você fala da participação do país, dos Estados Unidos, né, em entrar numa guerra que no momento não é sua. Uma guerra não, a gente ainda chama de conflito, né? Mas num conflito que ainda não é seu, é de um grande aliado, mas ainda não é seu, dos impactos econômicos que isso pode causar numa linha de administração, de política econômica, pautada e respaldada pelo MAGA, né? O America First. Então, gostaria, só para a gente fechar, assim, né? Entender como está a preocupação sobre esse aspecto. Sim, isso acaba resvalando também no discurso de campanha do MAGA, do presidente Trump, exatamente de conter gastos. Enquanto a economia americana passa por dificuldades, passa por uma questão de inflação, uma inflação, logicamente, não no nível de qualquer período histórico brasileiro, mas que afetou os americanos desde a pandemia e fez com que Joe Biden fosse também um presidente extremamente impopular, que acabasse não reelegendo, por exemplo, a sua sucessora. Isto também é um debate na medida em que consolida toda uma questão que era primordial em 2024. Os Estados Unidos passam por um momento de recuperação e que precisa realmente colocar, pelo menos o governo tem esta preocupação de se apresentar como um governo que gasta pouco com prioridades que são mais externas do que necessariamente internas. E Israel entra exatamente nessa conta. Inclusive, o apoio de Israel durante o governo Biden foi exatamente algo que afastou grande parte daquela coalizão que o elegeu em 2020 de uma possível vitória em 2024 a favor dos democratas. Existe toda uma questão logística de construção de uma narrativa de um governo que precisa se apresentar como um governo que gasta pouco ou, se realmente tiver que investir neste conflito, terá que construir uma nova narrativa, uma narrativa de unificação nacional contra o inimigo comum. Vai ser bastante importante para nós acompanharmos a construção destas narrativas por parte de todas as ideologias políticas aqui nos Estados Unidos. No fim das contas, hoje em dia é sobre isso, né, professor? Sobre as narrativas. Muito obrigada. Eu conversei com Lucas de Souza Martins, professor da Temple University. Obrigada, professor. Até a próxima. Boa tarde, Débora. Obrigado.